Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista foi escrita pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior, com o título A Centralidade de Cristo, com base na carta aos Hebreus. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das comunicações e compartilhe com os irmãos aí da sua igreja através do WhatsApp. Toda semana publicaremos aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje é a lição de número 9 e que traz o título A Eterna Redenção e que tem o texto base em Hebreus capítulo 9 do versículo 24 ao 28 e que estaremos lendo para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Assim também, Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é o de descrever os efeitos da obra expiatória de Cristo na vida do cristão, enfatizando a purificação do coração e também a confissão pública de fé em Jesus e a prática do amor fraternal como evidências de um novo coração. Também veremos como era o culto e os seus elementos na antiga aliança. E vamos também mostrar a eficácia do culto na nova aliança e explicar a singularidade do culto neste novo concerto. E que a adoração na nova aliança, ela está fundamentada no sangue de Cristo. Mas antes, no entanto, eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm nos enviado mensagens de todo o Brasil, e não somente da área aqui da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar aqui o meu abraço para a Marilúcia Cunha. Ela é da Igreja Batista em Euclidelândia, que fica em Cantagalo. Um abraço para Sebastião Magalhães Pereira. Ele é da Igreja Batista Fazenda Sossego, em Campos dos Goitacazes. Meu abraço também para o pastor Vaxuel Rodrigues Pereira, daquela querida igreja. Meus cumprimentos para a Cláudia Márcia da Costa. Ela é da Primeira Igreja Batista em São Fidélis. Um abraço também aí para o pastor Hermínio Pandino, que é daquela querida igreja. Meu abraço agora vai para a Marinete Silva Oliveira, da Primeira Igreja Batista da Praia do Sossego, em São Francisco do Itabapuana. Meu abraço também para o pastor Bruno Belo,
Quando você enviar aí o seu recado, não esqueça aí de colocar de onde você é e que igreja você pertence. E também se inscrever aqui no nosso canal e verificar ainda se está inscrito, você que já se inscreveu. É só clicar no botãozinho abaixo. Na lição anterior, nós refletimos sobre a superioridade da obra de Cristo em relação à antiga aliança e os seus ritos e cerimônias. Hoje, nós continuaremos essa reflexão, mas mostrando que Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito e que revela o Pai. E também somente por meio dele que nós poderemos adorar em espírito e em verdade. E também nós estaremos aí vendo perceptível essa forma cerimonial da antiga aliança e também na nova aliança. E boa parte aí da epístola de Hebreus, ele vai contar sobre isso e mostrar também enfaticamente sobre essa visão da nova aliança. A intenção é contrastar a antiga adoração, que era prestada antigamente, antes da antiga aliança, e o serviço prestado por Cristo no tabernáculo eterno na nova aliança. De alguma maneira, Hebreus 9 é aí um âmago do argumento do autor neste sentido. Por meio de um número considerável de detalhes, ele vai contrastar aí essa questão do serviço sacerdotal terreno da antiga aliança e o ministério sacerdotal de Cristo, que é celestial na nova aliança. E por fim, vai completar aí também o argumento da antiga aliança, que foi simplesmente uma coisa passageira, e que a nova aliança, essa questão é para sempre. Então, vamos, consequentemente, ver que os leitores de Hebreus, eles vão retornar com essa visão de que eles queriam voltar também à antiga aliança. Então, a partir de agora, nós vamos estar estudando e entendendo melhor essas definições do autor em Hebreus, no capítulo 9, e também verificar essas questões que foram colocadas pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior para essa revista de hoje, que está com uma lição muito boa para que a gente possa, assim, refletir a respeito da antiga aliança, da nova aliança em Cristo Jesus e o que representa Cristo Jesus dentro da nova aliança para nós cristãos nos dias de hoje. E assim vamos verificar a partir de agora no estudo da nossa lição. E desta maneira, irmãos, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição e que traz o título O Culto da Antiga Aliança. O Culto da Antiga Aliança. Neste tópico, nós estaremos vendo que o autor de Hebreus, no capítulo 9, ele vai relembrar aos seus destinatários que Jesus é o completo e superior sumo sacerdote, rei, e que ele é o único que tem o poder de ligar o homem até Deus. Assim como expresso acima no texto que nós lemos, o autor da carta aos Hebreus, ele prossegue a sua sustentação, segundo a qual Jesus é o sumo sacerdote perfeito. E vamos acompanhar aí o seu argumento desde o capítulo 6, em que, à luz do Salmo 110, um salmo que é messiânico, ele apresenta Jesus como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Tal afirmação significa que Cristo, ele é ao mesmo tempo rei e sacerdote eterno, como vimos aí em lições anteriores. Enquanto rei, ele governa sobre todas as coisas. Enquanto sacerdote, ele é o eterno e perfeito mediador entre Deus e o homem. No capítulo 8, Jesus ele foi apresentado como sumo sacerdote perfeito, porque o sacerdócio que havia na antiga aliança não era capaz de alcançar a perfeição, visto que todos os sacerdotes que ministravam no culto,
Eles eram pecadores e também imperfeitos, sendo inclusive necessários sacrifício pelos seus próprios pecados, como vimos em lições passadas. Na nova aliança, outorgada por Deus, Cristo é aquele que não cometeu pecado. Ele habita por meio do Espírito Santo naquele que crê e imprime a sua lei em seus corações. Portanto, enquanto estivermos neste mundo, o Espírito Santo, ele dirigirá o seu povo, levando para o conhecimento de Deus e a adoração verdadeira. Ora, é justamente sobre essa adoração verdadeira que o autor da carta aos Hebreus, ele nos chama a atenção no início do capítulo 9, para mostrar que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque somente ele pode nos levar a adorar ao Pai em espírito e em verdade. Ao falar do tabernáculo como o local do culto da antiga aliança, o autor sagrado ele detalha alguns dos seus principais utensílios. Ele mostra que tem em mente o culto em relação à palavra latreia, da palavra grega. Essa palavra ela é usada em outros textos de Hebreus 9. Ele usa essa palavra no versículo 1, no verso 6, no 9, também no verso 14, como sendo aí adoração e serviço sagrado. Ele afirma isso tendo como base o culto na antiga aliança, mencionados aí com o objetivo que era feito lá no tabernáculo, a sua aplicação na vida e na obra de Cristo. O autor da carta, aos Hebreus, ele menciona que no tabernáculo havia vários utensílios naquele lugar, onde havia um candelabro, tinha a finalidade de iluminar. O tabernáculo também registra em Êxodo, tinha uma mesa com pães da proposição, 12 pães para cada tribo de Israel. Também vemos registrado em Levítico 24, de 5 a 9, que no lugar mais interior do tabernáculo havia o Santíssimo Lugar, onde se encontrava aí o altar, onde era feito ali o sacrifício. Então, isso era feito uma vez por ano, um sacrifício ao Senhor, pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote. Está lá em Êxodo 30, de 1 a 10. Era neste santíssimo lugar que ficava a arca da aliança e também o objeto mais sagrado do culto, porque ele representava a presença de Deus no meio do seu povo, que continha aí as tábuas da lei, o bordão de Arão, que nós vemos registrado isso lá em Números 17, do versículo 8 ao 10, e um pouco aí do maná, conforme Êxodo 16, 33. O autor ele demonstra um profundo conhecimento sobre o culto da antiga aliança, quando fala do tabernáculo e também dos seus utensílios, como falamos. Ele tem aí em sua mente as principais divisões do antigo santuário. E com todas essas informações, com seus ornamentos e também os locais, como registrado em Êxodo e também em Levítico, nós vemos que o autor da carta aos Hebreus, ele mostra em que o culto da antiga aliança, apesar da riqueza em símbolos e também em significados, ele apontava para coisas muito mais excelentes que estavam por vir, e não para aquele momento. Era apenas uma parábola para a época presente daquilo que aconteceria no futuro, como ele fala em Hebreus 9, 9. Então, irmãos, a sua intenção era mostrar o culto como um todo, conforme ele era prestado no antigo tabernáculo. E dessa forma, contrastar com o tabernáculo celeste, do qual Cristo oficiava como sumo sacerdote. De fato, para nós, aqueles que vivemos sob a nova aliança, em que a presença do Espírito Santo em nossos corações
nos leva ao entendimento das coisas mais pertinentes à adoração ao Senhor, essa adoração verdadeira, que parece aí um tanto difícil compreender a quantidade enorme de descrições daqueles cerimoniais e também adorações na Antiga Aliança. Na Nova Aliança, foi estabelecido aí por Deus, a adoração ela é uma expressão do coração dirigida e impulsionada pelo Espírito Santo. No Santo Lugar, os sacerdotes eles entravam diariamente para prestar o culto, enquanto somente uma vez no ano o sumo sacerdote ele adentrava ali naquele local para fazer o sacrifício. Então esse serviço sagrado prestado por eles era apenas aí uma sombra do que realmente era aquilo que Deus estava para apresentar. Por intermédio da Escritura e de si mesmo, Cristo ele entrou no Santo dos Santos celestial para resolver de uma vez por todas o problema do pecado. Assim, Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque somente ele nos conduz a adorar ao Pai em espírito e em verdade. E veremos então, a partir deste entendimento, que o cenário do culto na Antiga Aliança, então, era passageiro, visto que não era perene, pois ele era limitado a um espaço determinado, com objetos e pessoas que, vamos dizer assim, com data de validade. O tabernáculo não era eterno, os utensílios não eram permanentes, os sacerdotes não eram para sempre. Enfim, tudo era limitado de acordo com a própria vontade de Deus. Assim, na história nós veremos uma reconstrução de tabernáculos, mudanças de local, depois a construção de templos, depois destruição de vários templos, mas o que Deus ele apontava era para um sacerdote eterno em um lugar que também era eterno para receber a nossa adoração, em espírito e em verdade. E dessa forma, irmãos, chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título Jesus, sacerdote e sacrifício. Jesus, sacerdote e sacrifício. Bem, neste tópico, nós veremos que o autor da carta aos Hebreus, ele vai intensificar a sua explicação aos irmãos destinatários de sua epístola, e em razão aí da superioridade da oferta que era para oferta sacrificial da nova aliança e da sua eficácia. Dessa forma, o autor da carta aos Hebreus, ele nos aponta outra importante verdade sobre Cristo e sua obra redentora. Ele deixa claro a diferença entre a oferta da antiga aliança e a da nova aliança, que pode ser vista no contraste manifesto aí quanto à eficácia do sacrifício efetuado no contrário aí no contraste de cada uma. Sobre a eficácia da redenção operada por Cristo, o autor diz ir muito além da antiga aliança, do antigo culto, de acordo com Hebreus 9:12. Além de ser o sumo sacerdote perfeito, como vimos, Jesus também ofereceu, ao mesmo tempo, ele mesmo como sacrifício perfeito. A parte central do culto da antiga aliança era o derramamento de sangue de um animal puro para a remissão dos pecados, pois sem esse sacrifício não haveria perdão pelos pecados, como podemos aí observar no livro de Levítico, a partir aí do capítulo 3 até o capítulo 6. Dessa forma, o autor da carta aos Hebreus, ele nos mostra que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entrou no santuário celestial, não feito por mão de homens,
como o antigo tabernáculo e também o antigo templo, não oferecendo o sangue de animais para a expiação, para a redenção do povo, mas ofereceu o seu próprio sangue, sem mácula, a Deus. Por isso, somente por meio do sacrifício de Jesus Cristo é possível purificar a nossa consciência de obras de morte, para servirmos ao Deus vivo, como registra o autor em Hebreus 9,14. No texto de Hebreus 9, a palavra redenção traduz o termo grego litrosia, que significa aí resgate, com sentido de libertação e com um preço que foi pago. Enquanto o culto levítico, com os seus muitos rituais, produzia apenas a pureza cerimonial, o sacrifício de Cristo ele oferece a redenção eterna. Mais uma vez nós devemos relembrar que na antiga aliança, os sacrifícios eles eram oferecidos no tabernáculo, feito pelos filhos de Israel, e orientados por Moisés, que por sua vez recebera toda a orientação por parte do Senhor. O problema que não poderia aí ser resolvido, resolvido até facilmente, era a questão em relação ao respeito ao lugar da adoração, onde Deus poderia ser ali adorado e também feito o sacrifício no tabernáculo. Porque eram pecados e sacrifícios que eram feitos no tabernáculo e que eram ministrados por pessoas que eram pecadoras também, como aqueles que receberiam o perdão. Assim, era necessário um santuário puro, um sacrifício puro e também um sacerdote puro. E tudo isto os cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus, ele sustenta que Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para compadecer agora por nós diante de Deus. Assim nós podemos perceber também que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque ele é o intercessor eficaz, aquele que entrou no santuário celeste pelo seu próprio sangue, que purificou a todos nós dos nossos pecados. Mais uma vez, nós podemos relembrar das palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 34, no qual ele questiona: foi Cristo Jesus quem morreu ou antes que ressuscitou, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós? Ele bota esse questionamento para aqueles irmãos. Da mesma forma, nós podemos relembrar das palavras do apóstolo João, em que na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 1, quando ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e é ele que é a própria propiciação pelos nossos próprios pecados. Então, louvado seja Deus pela obra de Cristo, a nossa eterna redenção. Nesse sentido, nós já vimos que os sacrifícios da antiga aliança, eles possuíam aí um aspecto meramente externo, isto é, cerimonial. Eles não conseguiam tratar com parte interna do homem. Na verdade, esses muitos sacrifícios apenas cobriam os pecados, em vez de removê-los e redimi-los, conforme Cristo assim nos faz. Não apenas eles cobriam o pecado, a transgressão, mas também Jesus, ele remove, assim como relata Hebreus 9,14. Nenhum sacrifício no antigo culto era capaz de tratar com este problema, com essa consciência, como
assim o faz o sangue de Jesus. Vimos então, até aqui, que esta é uma providência de Deus, para a qual Ele estabeleceu um novo relacionamento na responsabilidade entre si mesmo e também o seu povo. Como assim há uma promessa em Jeremias 31 a 34. Então a expressão da nova aliança também era um sinônimo de Novo Testamento. Portanto, refere aos 27 livros que vão firmar, que vão interpretar a partir do período interbíblico tudo aquilo que está aí na nova aliança para que nós possamos entender. Para o melhor entendimento quanto a essa questão, a escolha ou a designação da aliança mencionada pela primeira vez aí em Jeremias 31, porque foi estabelecida em oposição à aliança antiga. Mas a antiga aliança de Israel, a saber, aí a aliança mosaica. Então, para que possamos compreender, assim, a antiga aliança deveria agora, por tudo o que foi aqui apresentado, até o momento, dar lugar à nova aliança. A sombra deveria dar lugar à essência. A cópia exterior dar lugar, que era terrena, dar lugar à realidade interior e que era celeste e que era movida pelo Espírito Santo de Deus e também recebida a nossa adoração no céu através do nosso Espírito e também com a nossa pura verdade. Mas esse intermédio só era feito através de Jesus, quando aceitamos a Jesus. E assim, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título Uma vez e para sempre. Uma vez e para sempre. Veremos neste tópico que o desejo de Deus era de viver com toda a humanidade para sempre, em harmonia, em um ambiente que deveria ser eterno. Porém, o pecado, ele separou o homem de Deus, causando aí uma grande lacuna entre ambos. Para restaurar a situação inicial, este fato só seria possível por uma perfeita redenção. O autor da carta aos Hebreus, ele vai explicar para os seus destinatários que a redenção que os crentes receberam é eterna, porque o sacrifício de Cristo é superior àquele da antiga aliança. Naquela dispensação, o sumo sacerdote, ele tinha a obrigação de oferecer sacrifício pelo povo, pois este sacerdote continuamente ele pecava contra o Senhor, como também o povo, e se desviava dos seus caminhos, o povo desviava dos seus caminhos e dos seus corações. Porém, Cristo ofereceu a si mesmo e para sempre em seu sacrifício puro, tendo oferecido aí uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Então, pela segunda vez, não havia a necessidade de ter um sacrifício. Assim está registrado em Hebreus 9, 28. O serviço prestado pelos sacerdotes no antigo culto, ele é centralizado aí e com um contraste com relação ao Cristo na nova aliança. Cristo, ao contrário dos sacerdotes, não necessitou repetir o seu sacrifício, nem tampouco fazê-lo por meio de sangue alheio, como falamos. O culto no antigo concerto, ele era imperfeito, porque os seus sacerdotes, eles eram imperfeitos, eram pecadores também. O verdadeiro culto em tudo é superior. Só foi possível porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se deu em nosso lugar. O autor, então, ele encerra a sua exposição sobre o culto da antiga
e da nova aliança com uma promessa. Assim também, Cristo ofereceu de uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos e aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que esperavam e que esperam, conforme Hebreus 9, 28. Então o autor da carta, ele começa a dizer que Jesus vai voltar pela segunda vez, mas para levar os seus. Assim, é importante a nós possamos entender quanto a essa questão. Agora, Cristo, ele compadece por nós no céu, como fala em Hebreus 9, 24. Mas um dia ele aparecerá para levar-nos ao nosso lar, ao seu lar, como destaca Hebreus 9, 28. Assim, terá a sua obra consumada, aquilo que foi feito na cruz. Então, em Cristo, o sumo sacerdote perfeito, que entrou no santuário celeste e intercede por nós. Confiamos em seu sacrifício na cruz, pelos nossos pecados, e que o seu sangue que foi derramado é para o nosso perdão, para o perdão do nosso pecado. E diante de tão grande amor que nos constrange, só nos resta nós prostrarmos em adoração genuína àquele que tudo isso fez por nós e esperar por aquele glorioso dia em que Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja para morar para sempre com ele. Para isso, ele fez esse sacrifício. Ele se deu por nós. E nesse caminhar, irmãos, nós chegamos à conclusão desta 9ª lição deste 4º trimestre da revista Palavra e Vida. O autor dessa carta, ele conseguiu o seu objetivo ao contrastar a adoração da antiga aliança e a adoração na nova aliança. A adoração na antiga era terrena, era imperfeita, transitória, incompleta. Por outro lado, a adoração no novo pacto se firma em princípios celestes, eternos e perfeitos. Não há, pois, aí como adorar a Deus de uma forma agradável, tomando aí por base os rudimentos dessa dimensão terrena da antiga aliança. Nossa adoração é superior, porque o nosso Senhor, ele encontra-se entronizado acima dos anjos. Ele está nos céus, aonde está sentado à destra do Pai para receber a nossa oração. Ele é o sacrifício vivo e nós, assim, devemos apresentá-lo com a nossa adoração, com o nosso louvor a Deus em espírito e em verdade. E dessa forma chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões que foram propostas pelo pastor Alonso Castro Colares Júnior. Na primeira reflexão, nós temos aí, nós vimos que a adoração a Deus deve ser feita em espírito e em verdade, como fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Como tem sido aí as suas expressões de adoração? Na segunda reflexão, o autor da carta, da revista, ele indaga se você fica constrangido pelo alto preço pago por Jesus por conta dos nossos pecados. Qual o sentimento que você exprime diante do tão grande amor? Na terceira reflexão, vai aí uma pergunta. Você anseia pelo céu? Testemunha sobre isso? Bem, que você possa, durante a semana, reunir com os irmãos, que reúne com vocês aí na Escola Bíblica Dominical e falar sobre esse assunto e compartilhar também durante a semana
para o amadurecimento aí de cada um com a experiência apresentada pelos irmãos. Assim, irmãos, nós hoje estudamos aqui no nosso canal o capítulo 9 de Hebreus, que falou sobre a eterna redenção. Mas uma coisa importante também nós devemos destacar e esclarecer que a vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição do Senhor, a sua assunção aos céus, não invalidam o Antigo Testamento. Pelo contrário, o Antigo Testamento, ele mostra para a gente que é também a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Como entender, então, o papel aí do Antigo Testamento? Olha, irmãos, a resposta é que ele tem as promessas de Deus, mas não tem o cumprimento das promessas de Deus. É em Jesus Cristo, e somente em Jesus Cristo, que está aí o cumprimento de tudo quanto antes foi afirmado e prometido por Deus no Antigo Testamento. Como bem assim disse Paulo em Atos 13:39, que diz: por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Então, irmãos, aquilo tudo que foi colocado para nós lá no Antigo Testamento é uma referência que serve para nós, que possamos entender como é grande, como é elevado e como é perfeito o sacrifício de Cristo que ele fez naquela cruz, derramando o seu próprio sangue pelos nossos pecados. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. E confira aí se ainda está inscrito. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar deste conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Bem, na próxima semana nós estaremos estudando a lição de número 10 com o título A Firme Confissão de Esperança. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?